Boa noite a todos do Facebook, do Insta. Eu sou a Michele Godas, do Instituto Panim, e vou esperando as pessoas entrarem para nós começarmos a nossa live de hoje. E vamos falar de Lemúria e Atlântida, tá? Eu vou esperando as pessoas entrarem. Gente, ontem nós tivemos um problema com o Insta, né? Todas as lives estavam caindo. Se acontecer isso de novo, vai lá no nosso Facebook, porque nós vamos continuar lá, tá bom? Caso aconteça alguma coisa. Senão, nós vamos manter os dois como a gente sempre faz, ok? Então, só vou esperando as pessoas entrarem para a gente começar a nossa live, porque é um assunto... A gente já chegou a falar um pouquinho disso, então vamos só complementar, vamos só entender, usar hoje, na verdade, como um lugar de perguntas e respostas. Vamos tirar as dúvidas a respeito desses continentes, enfim. Vamos lá, vamos entender melhor isso. Tá bom? Então vamos entrar. Ideia, a Melzinha tá nanando. Tá aqui do meu lado, dormindo profundamente. Profundamente. Vamos ver quanto tempo vai durar esse profundo dela. Boa noite, Alzira. Boa noite, Jonas. Pri, Miris. Roberto. Vou esperar só mais um pouquinho pra gente falar. Boa noite a todos. E aí, todo mundo pronto para o nosso programa de amanhã? Programa Relacionamentos? O programa vai dar o que falar. Imagina, eu e o Rolando aqui na frente, programa de amanhã, conduzindo a live. Vamos ver o que vai dar isso. Então, manda pergunta, né? Então, gente, ó, tem algum assunto a respeito, alguma pergunta, algum tema a respeito de relacionamento, tá? Manda lá no direct ou deixa no post aí do Facebook embaixo aí, tá? Sugestões a respeito do que vocês querem ouvir amanhã na live relacionamento, tá? Lembrando que eu sou psicóloga, o Rolando é coach e nós dois somos casados. Então, imagina o que isso vai acontecer. Então, já vou dizendo, vai dar bochicho essa história. Espero que não dê separação, né? Falando em coach, subi hoje o post do Fala Meu Coach de segunda-feira e não tem nenhuma pergunta lá. Então, ó, o Rolando já tá falando que ele colocou ele subiu o post do Fala Meu Coach e até agora não tem nenhuma sugestão para ele falar no domingo, na segunda-feira. Então, vamos lá, já coloca suas sugestões aí embaixo também. Agora, para participar da live, a gente tem que ter sugestões, certo? Então, quem tiver alguma pergunta, quiser colocar alguma coisa a respeito de coach, de desenvolvimento, já deixa debaixo do post. Beleza? Vamos começar nosso assunto, então? Porque tem bastante coisa e depois a gente acaba entrando nessa corrida e eu não quero correr hoje. Então vamos lá, vamos entender essa história de Lemúria e Atlântida. Tem várias, mil teorias. Eu vou falar aqui a teoria que a grande maioria das pessoas aceitam e eu também sou muito mais simpática a essas teorias, certo? Então a gente precisa pensar o seguinte, lá atrás, quando eu digo lá atrás, é assim, 20 mil anos atrás, antes de Cristo, eu estou falando, né? 20 mil anos antes de Cristo, nós tínhamos, na verdade, 7 continentes, tá? E tem 2 grandes continentes aí, que um era Lemúria e o outro era Atlântida. Lemúria, na verdade, era um continente, eu não sei se vocês lembram de onde vinham os lemurianos. Eu cheguei a falar um pouquinho para vocês quando nós falamos lá de extraterrestre, quando a gente entrou nesse assunto. Então, os lemurianos, na verdade, eles vinham lá de Sirius A, de Alpha Centauro, tá? Eram seres que, quando teve lá, lembra aquela briga entre reptilianos e lirianos, que teve aquela ruptura, tá? E aí Lira foi dizimada, né? O planeta deixou de existir. E o que aconteceu? Esses seres vieram, grande parte vieram para o nosso planeta, tá bom?
E aí os lirianos formaram a Atlântida, os seres Atlantes, que você falou. O Rolando falou que não é para falar Atlântidos. Mas, enfim, tem essas duas formas de falar. Mas, enfim, os seres Atlantes, tá? Então, os lirianos formaram os seres Atlantes e os Alfa Centauros e os Sirius A formaram os lemurianos. Lembrando que os lemurianos eles têm uma característica muito especial. Eles têm a pele que a gente chama de amarelos, os amarelos, e têm olhos puxados. Eu vou falar um pouquinho, né, desses seres aqui. E os Atlantes, eles eram os árias, como eles chamam, né, que são os de pele branca, os celtas, eles são de uma outra região. A gente vai falar direitinho disso. Mas é importante dizer que tem muitas pessoas que questionam se realmente tanto Lemúria quanto Atlântida estavam nessa dimensão, se participava da terceira dimensão, se ele realmente era em matéria física, se ele estava entre nós. Sim, a grande maioria defende a tese que tanto Atlântida quanto Lemúria realmente existiram nessa dimensão, estava ali lado a lado com a gente, tá bom? A gente ali 20 mil anos atrás. E logo que esses seres chegaram aqui no nosso planeta e formaram, né, e tomaram conta, Lemúria de parte de alguns continentes, né, o pessoal de Lira, outra parte do que formou a Atlântida. Quando esses seres foram formando, eles ainda possuíam muito a característica do seu planeta de origem, tá? Então eles eram muito altos, eles tinham características ainda não da órbita do nosso planeta, ainda muito diferentes. Sim, eram seres evoluídos, tanto o pessoal de Lemúria, né, que formou Lemúria, ou seja, os Alfa Centauros, os Sirius A, quanto o pessoal que formou Atlântida, né, lá o pessoal de Lira. Então, essas duas comunidades que se formaram nesses continentes, né, que na verdade eram 7 continentes, e esses, tanto Lemúria era um continente, quanto Atlântida era outro continente, eram seres altamente evoluídos intelectualmente, evoluídos na questão da manipulação de energia, da manipulação mental. Eles sim conseguiam manipular a nossa matéria aqui de uma forma muito simples. Por quê? Porque já no planeta de origem deles, eles já manipulavam a matéria de uma forma muito fácil, ou seja, mexiam com cristais, trabalhavam com as curas que nós chamamos curas quânticas, ou seja, cura que está ali a ver com DNA, bem lá no profundinho do profundinho do profundinho. Eles já assim trabalhavam uma medicina altamente avançada, eles acreditavam, já trabalhavam com energia nuclear, já extraíam energia do núcleo dos átomos, tá? Então, só que eles tinham uma característica muito forte, né? Como eles não estavam no estado de evolução moral total, já não eram seres ainda evoluídos, como nós chamamos espiritualmente, ou seja, ainda carregavam marcas de orgulho, de vaidade, eles brigavam, eles guerreavam muito entre si, tá? Os lemurianos e os atlantes brigavam muito. Eles tinham, na verdade, rinchas muito grandes a respeito de como deveriam proceder aqui no nosso planeta. Cada um tinha uma forma de enxergar como eles deveriam tocar essa colonização. Os lemurianos acreditavam que, na verdade, essa civilização mais atrasada, eles deveriam simplesmente largar aí e deixar com que a coisa andasse sozinha, né? Que a gente não precisava de supervisão, ou seja, essa primeira raça-mãe, esses terráqueos que estavam encarnando a primeira vez aqui, eles precisavam, na verdade, serem livres e se desenvolver por si só, sem, na verdade, a interferência dos lemurianos. Já os atlantes acreditavam o oposto disso. Eles acreditavam que sim, essas civilizações mais atrasadas, nós, necessitávamos, na verdade, de um olhar muito criterioso, porque eles achavam que nós éramos seres muito embrutecidos, seres que não sabíamos, na verdade, ter um controle a respeito das coisas,
e seria muito perigoso nos largar assim, sem uma supervisão, principalmente com as tecnologias que eles haviam trazido, porque lembra, foram expulsos, né, porque Elira foi destruída, né, e eles vieram para cá e trouxeram absolutamente toda a tecnologia. Então aqui tinha armas de plasma, armas que já trabalhavam com a questão nuclear, extraíam sim energia, já tinham energia nuclear e teoricamente eles usavam tudo isso para o seu próprio desenvolvimento, tanto Lemúria quanto os Atlânticos, tá? Os Atlantes. E se a gente for perceber, na verdade, eles eram seres muito parecidos. Eles não eram nem bons e nem maus. Eles estavam em desenvolvimento, desenvolvimento em termos energéticos, desenvolvimento em termos de sutilização, ainda usavam matéria, uma matéria ainda não tão bruta, não tão grosseira quanto a nossa, mas ainda uma matéria, tá bom? Já tinham sim, eram humanoides, como eu já contei para vocês, e sim tinham uma face, já eram considerados seres humanos, tá? Eles possuíam muito a aparência nossa, mas qual é a característica? Eles tinham assim, eles eram muito altos, eles eram considerados magos. E aí, se a gente for trazer lá da recordação, quando a gente lembra, quando a gente vê esses filmes medievais, que a gente fala de feiticeiros, a gente fala de bruxas, aí a gente tem um grande feiticeiro que é muito conhecido, que é Merlin, né? Quem já não ouviu a falar de Merlin, de Morgana? Merlin, na verdade, contam a lenda que ele era um Atlante. Na verdade, até quando se tem a cidade de Avalon, não sei se vocês conhecem essa lenda, a lenda de Avalon, que era justamente esse mundo, né, entre o continente, né, os outros continentes e Atlântida, tá? E Avalon, na verdade, nada mais era do que esse portal entre esses dois continentes. Continentes esses, sim, da terceira dimensão e sim, que podiam ser visitados na matéria, tá? Mas Merlin era um representante desses seres. Então, aquela aparência muito alta, né, de feiticeiro, com aquela barba, aquilo que a gente vê nos filmes, dizem que a grande maioria dos Atlantes tinham essa característica. E as mulheres eram extremamente, ou carregavam, né, o seu cabelo de fogo, como chamam, que era a representação das mulheres de Atlantes, né? Então aquele cabelo vermelho, fogo, ou um cabelo escuro, sempre de olhos claros, a pele muito clara, dizem que na verdade eram brancas como marfim, tá? E o que chamavam muito a atenção justamente por isso. Já os lemurianos, eles já tinham a pele mais amarelada e tinha essa característica dos olhos mais puxados. Então, quando a gente está falando de Lemúria, só para vocês terem uma ideia, eu estou falando de toda que incluía toda essa parte, tinha uma parte no oceano, para você ter uma ideia do tamanho desse continente. Pegava parte do Oceano Pacífico, tá? Havaí, Ilha de Páscoa, as Ilhas Fiji, Austrália, Nova Zelândia. Só para vocês terem uma ideia. E aí foi estendendo para a costa oriental e chegou parte da Califórnia, Colômbia Britânica e Canadá. Então, o que eles contam, na verdade? Né? Se a gente for olhar todos esses lugares, é como se esses lugares fossem o topo das montanhas de Lemúria, tá? Então, tudo que está abaixo do mar, né? Estou falando tudo que está abaixo do mar, foi Lemúria. E aí a questão é assim, por que Lemúria afundou? Por que a Atlântida afundou? Esse é um grande questionamento. Sabe aqueles mistérios da humanidade? Os mistérios da humanidade. Mas o que se conta e o que se tem certeza que, na verdade, toda essa região que nós acabamos de falar, né, que está submersa e que nós conhecemos como Lemúria, foi, na verdade, o berço da humanidade. Diz aí que toda a base da humanidade saiu desse lugar. E aí existem vários antropólogos, né, que fazem estudos a respeito justamente dessa região, que acharam fósseis, acharam inclusive matéria muito... Arqueólogo. Não, falei certíssimo. Antropólogo.
Antropólogo, que estuda a evolução dos seres humanos. Tá? Os antropólogos que estudam a evolução dos seres humanos, desde a sua criação lá atrás, acharam, na verdade, esqueletos, né? Partes, esqueletos, e quando eles fizeram lá, né, a leitura do fóssil, eles descobriram que eram seres muito antigos. E começaram a achar, na verdade, material, como se fosse inclusive uma liga metálica, que na verdade nós não fazemos ideia. Não existe aqui no nosso planeta hoje, tá, uma liga metálica como aquela. Então começou a se questionar e começou a levantar essas hipóteses desses continentes, tá bom? Então, tem várias questões dizendo o seguinte, né, que o Brasil é a Atlântica redescoberta. Não, gente, não é, não tem nada a ver, né? Sim, pode ser, porque a gente tem que lembrar que nós antigamente éramos um grande bloco de terra, tá? Nós éramos um bloco só, então todos os continentes estavam ali todos reunidos. E o que aconteceu? Tiveram erupções vulcânicas intramarinhas, isso a gente sabe que acontece. Teve lá batidas das placas tectônicas, e aí com tudo isso acabou se rompendo e ficou como nós conhecemos hoje. A questão é, né, se foi realmente essas erupções vulcânicas, né, ou seja, essa lava que está no nosso núcleo do nosso planeta, que fez essas rupturas dessas placas tectônicas, e aí sim o movimento delas, ou se na verdade foi justamente a guerra entre Lemúria e Atlântida que fez com que isso acontecesse, tá? Se tem sim uma teoria que parte do Brasil ali tem a ver com a Atlântida, mas na verdade não se tem nada que se comprova a respeito disso. O que nós sabemos, na verdade, é que é uma grande região, tá bom? Então, Roberto, vamos lá. Eu já expliquei para vocês o que aconteceu com essa tecnologia. Então, vamos lembrar o seguinte, eu vou encerrar aqui só o raciocínio e aí eu te respondo isso, tá bom? Vamos só trazer atenção ao seguinte. Então, eu quero que vocês imaginem essas duas grandes civilizações que tinham, na verdade, uma filosofia muito diferente entre elas. Eles pensavam muito diferente, né? Cada um tinha uma forma de ação, uma forma de enxergar como eles deviam conduzir esse caminho de evolução. No lugar de cada um tocar o seu mundo, de cada um viver na sua realidade, o que aconteceu? Eles começaram a brigar entre si. Então, Lemúria e Atlântida começaram a brigar. A questão é que nós estamos falando de duas grandes civilizações bélicas. Sim, eles não eram de paz e amor e tão evoluído quanto nós pensamos. De novo, o que nós chamamos de evoluído. Seres que carregam já uma moral elevada, uma bondade elevada. Porque geralmente quando a gente fala de lemurianos e quando a gente fala dos Atlantes, nós temos a impressão que são seres de muita luz, que são muito evoluídos, que carregam um grande conhecimento. Isso não é verdade. O fato deles terem alta tecnologia, uma medicina avançada e a manipulação de cristais e até mesmo, né, do átomo, do próprio átomo para liberação de energia, não quer dizer que eles eram evoluídos. Não estou dizendo que todo lemuriano não era evoluído, nem que todo Atlantis não era evoluído. Sim, no meio deles havia seres muito evoluídos e seres de muita luz, tá? Que eram considerados os sacerdotes. Esses sacerdotes, que eram os magos ou os grandes filósofos lemurianos, né? Ou os grandes magos atlantes, esses seres, na verdade, carregavam conhecimento a respeito dessa medicina e a respeito dessa tecnologia. E aí, o que aconteceu? Quando teve essa grande guerra entre Atlântida e Lemúria, tá? Que foi, sim, diz a lenda, foi uma guerra nuclear, foi ataques nucleares que aconteceram. Houve, sim, um abalo sísmico e aí uma ruptura dessas bases, dessas placas tectônicas, e aí afundou. Só que os grandes videntes, porque nós estamos falando, já falamos disso, por isso que as lives têm uma continuação, né? Esses grandes videntes que carregavam, né, que conseguiam enxergar o futuro, enxergaram que ia haver esta guerra entre esses dois continentes,
Sim, eles iam afundar. Isso ia ser dentro de 15 mil anos. Então, os videntes tiveram essa revelação 15 mil anos antes. E aí se começou, na verdade, um grande copilar todos os conhecimentos daquela, tanto de Atlantis quanto de Lemúria, tá? Começaram a escrever essas coisas, começaram a guardar este conhecimento e dizem que a grande maioria desses conhecimentos foram registrados nos cristais, tá? Não estou dizendo esses cristais que nós manipulamos, mas os cristais que ainda estão enterrados. E eles vão guardando o conhecimento nesses cristais, imprintando no mais profundo dessa frequência, tá? Dos cristais, o conhecimento dessas civilizações. Diz a lenda, tá? Mas o que acabou acontecendo também? Eles começaram a criar, lembra das bases intraterrenas? Então aí a gente entra de novo nesse aspecto das bases intraterrenas. Começaram a ser criadas essas bases para quê? Para que a grande maioria desses seres, né, dos mais evoluídos, ou seja, aqueles sacerdotes, aqueles que carregavam conhecimento tanto de Lemúria quanto de Atlântida, né, não se perder essa cultura, não se perder esse conhecimento. Então, toda essa tecnologia, toda essa ciência foi levada para as bases intraterrenas e os seres que foram habitar lá eram seres muito mais evoluídos. Eram seres, na verdade, para você ter ideia, que viviam 20 mil anos, né? Eles têm uma vida diferente da nossa. A matéria deles já é uma matéria diferente, muito mais sutil, tá? Sim, diz a lenda que eles vivem em matéria nessas bases intraterrenas. Então, respondendo a pergunta do Roberto, claro que o que aconteceu com essa tecnologia, o que aconteceu com isso? Foi toda para lá. E eles deixaram, sim, Roberto, esse legado. Nós usamos muito hoje da tecnologia, tanto lemuriana quanto a tecnologia de Atlântida, tá? Quando a gente fala de Lemúria, nós estamos falando, sim, dessa manipulação, principalmente da energia nuclear. Tá? Tudo que a gente fala de energia nuclear, nós estamos falando basicamente dos lemurianos. E quando nós falamos das terapias quânticas, quando a gente fala de reiki, de manipulação de cristais, essa parte da magia, nós estamos falando basicamente dos Atlantes. Não que os lemurianos não carregassem a magia, sim, eles trabalham, mas é bem diferente. Eu quero que vocês imaginem, tá? Não que todo chinês seja, né? Não que todo indiano seja, mas sabe a cultura deles, como eles manipulam a energia, eles trabalham uma energia menos ritualística, tá? Os Atlantes, eles eram muito mais ritualísticos, eles possuíam toda uma forma de manipulação da energia, mas através de elementos físicos. Então, quando nós falamos tanto dessa história da manipulação de cristais, das velas, do poder da oração, tudo isso, né, todas as conjurações energéticas, nós estamos falando basicamente dos Atlantes. Tudo bem? Entendeu, Roberto, para onde foi toda essa tecnologia? Na verdade, assim, existem, né, como eu falei para vocês, esses seres intraterrenos, eles estão em contato conosco, tá? Existem muitos seres que vivem entre nós, que já desencarnaram dessas bases intraterrenas e resolveram, né, vir para a superfície justamente para ajudar na nossa evolução. Então, existem vários desses seres entre nós. Eu sei que parece meio louco tudo isso, mas na verdade, isso tudo que eu estou falando, existem vários livros que contam a mesma forma. Eu estou, na verdade, só compilando isso. Então, eu falei para vocês de onde fica a questão de, talvez, né, desse continente que afundou, que é a Lemúria. Então, naquela região ali do Oceano Pacífico, Havaí, Ilha de Páscoa, Ilha Fiji, Austrália, Nova Zelândia, parte ali do Oceano Índico, Ilha de Madagascar, Costa Oriental, isso aí a gente está falando de Lemúria, beleza? Ok. Agora, quando eu falo de Atlântida, onde dizem que está Atlântida? Aí já é uma grande confusão mesmo, porque eu acho que ela se rompeu em vários pedacicos mesmo. Porque cada lugar, né, se acha um pedaço dessa história de Atlântida em cada canto. Então, o que nós não sabemos é que realmente, eu vou usar até um termo meio assim, espatifou tudo. E cada um foi para um lugar
tá? Ou se, na verdade, quando houve essa separação e parte dos lemurianos e parte dos atlantes foram para essas bases intraterrenas, muitos outros conseguiram, na verdade, se refugiar, né, em outros continentes. E aí levaram o conhecimento para esses outros continentes. Na verdade, não tem como a gente afirmar muito isso, tá? Por incrível que pareça, sim, ainda é um mistério tudo isso. Mas aí quando a gente fala, né, de Atlântico, a gente está falando do Oceano Atlântico, do oeste da Europa, da África, Marrocos, né, de Malta, e a gente está falando da costa ali espanhola, tá? Então, diz a lenda que é por aí, tá bom? Então, assim, quando nós falamos dos Atlantes, nós estamos falando da família indo-europeia, ou seja, dos latinos, dos gregos, dos germanos, dos eslavos e dos celtas. Dizem que sim, todas essas raças foram originárias dos Atlantes, tá? Bem, se é algo que a gente pode afirmar com certeza, não dá para a gente afirmar com certeza. Tudo isso são teorias. E o que eu sempre explico para vocês, o que é teoria? Seria um grupo de conhecimento que as pessoas aceitam, né? Não vou esquecer, Roberto, de falar do Triângulo das Bermudas. Na verdade, o Triângulo das Bermudas dizem que é uma confluência energética que cria, na verdade, um portal dimensional, tá? Então, na verdade, não tem nem muito a ver com Lemúria e nem muito a ver com a questão de Atlântida. Mas sim, tem uma mistura. Dizem que existem alguns pontos no nosso planeta que formam confluências energéticas. E essa confluência energética, principalmente quando tem essa forma triangular, ela acaba ali criando um portal. E aí tem a ver com a forma geométrica, tem a ver com tudo isso. Então, assim, quem sabe, né? Ou como a gente chama na física quântica, não é um buraco de minhoca, ou seja, você entra num ponto ali e sai em outro. Mas como nós sabemos que é um portal dimensional, na verdade, assim, não tem nem tempo e nem espaço, tá? Simplesmente, quando você passa por ali, você pode passar, sair na outra ponta, achar que ficou ali minutos, achar que ficou dias, e na verdade você ficou anos. Tá? Então, quando a gente fala do portal dimensional, é isso. E é o Triângulo das Bermudas. Pelo menos isso também é uma teoria, tá? Então, eu sei que tudo isso é meio complexo, mas, enfim, é só para a gente esclarecer uma coisa. Estou fazendo um resuminho para vocês de tudo que tem por aí a respeito de Atlântida e Lemúria. Só tô querendo frisar um ponto, porque eu tô um pouquinho cansada, e como eu gosto de quebrar paradigmas, né? Tô cansada um pouquinho de ouvir que esses seres eram de grandíssima luz, de seres altamente evoluídos. Existe uma adoração aí por esses seres, tanto os lemurianos quanto os atlantes. E, gente, não é bem assim. Sim, de novo, existiam seres altamente evoluídos, sim, com conhecimento a respeito de várias coisas. Mas, tomem cuidado, porque na verdade, eles não eram seres assim, todos de grandíssima luz, tá? Lembra que eu expliquei para vocês a respeito dos telusianos? Vocês lembram dos telusianos? Quem são os telusianos? São justamente esses lemurianos que fugiram, né, que foram para essas bases intraterrenas e continuaram ali a viver. Por que eles deixaram de ser chamados de lemurianos e passaram a ser chamados de telusianos? Porque tiveram que ter uma modificação no seu corpo. Eles eram seres muito altos, né? A gente está falando de seres de 3 metros de altura, e quando foram viver nessa base intraterrena, eles tiveram que adaptar a matéria, inclusive sutilizar um pouco mais, porque apesar deles reproduzirem lá muito parecido com o que eles tinham aqui na superfície, eles eram seres, na verdade, que precisavam de matéria que lá no intraterreno não tinha, tá? Então tiveram que sutilizar a matéria deles e aí diminuírem um pouco. Os Atlantes não mudaram tanto assim porque eles não tinham essas características tão grandes, eles não eram tão grandes quanto os lemurianos, tá? A matéria deles era assim um pouco mais grosseira, posso dizer assim,
possuía muito parecido com o que nós temos hoje. Só que eles eram seres muito mais longilíneos, né? E que tinham um poder mental muito grande. Tá? Os Atlantes tinham um poder mental muito maior do que os Lemurianos. E aí sim, né, existem pessoas aqui, né, que eu falo que estudam, que defendem os Lemurianos com unhas e dentes, outros defendem os Atlantes com unhas e dentes. Na verdade, os dois, né, esses dois grupos criaram, na verdade, a nossa base, porque nós estamos falando, se você lembrar, quando eu dei a aula, eu falei a respeito da origem, né, da espécie humana no nosso planeta, nós estamos falando, sim, né, desses seres que vieram de Alpha Centauro, desses seres que vieram de Sirius, desses seres que vieram de Lira, e a combinação desses seres, porque, na verdade, né, se tem uma lenda que diz que lemurianos e Atlantes não se misturam por conta dessa rincha lá de trás. Mas eu acho que isso já se passou bastante tempo e provavelmente esses seres já foram evoluindo, espero eu, e já conseguiram ficar neste equilíbrio. A única coisa que a gente percebe que, em termos de manipulação energética, né, os dois estão muito próximos, tá? Muito próximos. Principalmente quando a gente fala de desenvolvimento mental. Os lemurianos trouxeram a base da meditação, tá? E os atlantes a base da magia. Tudo aquilo que nós conhecemos de magia é Atlântida, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? A hora é essa. Vamos aproveitar a oportunidade. Roberto, ficou claro para você essa história do Triângulo das Bermudas? Eu sei que eu fui bem sucinta, mas, enfim. Eu gostaria que vocês tomassem cuidado para. Eu leio bastante coisa, né? E uma das coisas que o pessoal fala bastante é que os lemurianos e os atlantes não usavam mais matéria. Eles já eram seres sutis, eles já tinham toda uma questão egóica já trabalhada. Isso não é verdade, tá bom? Lembre-se que eles só saíram do seu planeta de origem porque foram expurgados por uma guerra, tá bom? Eles não saíram por livre e espontânea vontade, e sim por guerra. Então não eram assim tão evoluídos. Começaram, implementaram e continuaram a sua evolução aqui no nosso planeta. Tá bom? Beleza? Ninguém tem dúvida nenhuma? Posso encerrar a live aqui então? Hoje eu falei para vocês que eu ia ser bem sucinta na live. Então, se alguém tiver alguma coisa para perguntar, a hora é essa. E talvez até, né, vocês irem escrevendo aí. Vamos colocar uma curiosidade a respeito disso. A primeira pessoa que falou de Atlântida aqui foi Platão. Platão foi a primeira vez que citou a Atlântida e, na verdade, ele escreveu, né, a respeito dela de uma forma muito romântica, linkando a Atlântida, na verdade, a uma questão, né, do Atlas, que era um titã, que aí se apaixonou. Ele tem toda uma história a respeito disso. Mas quando você vai aprofundar nessa história, faz muito sentido, porque ele coloca, né, esses seres como seres enormes, seres que manipulavam os raios, que manipulavam as energias, trabalhavam dentro disso. Então, Platão foi o primeiro. E se vocês assistiram a live de ontem, quem que eu falei que era Platão? Platão era um índigo, né? Então, ele veio realmente para começar a trazer esse questionamento a respeito desses povos. Ele veio justamente trazer o conhecimento dessa manipulação desse novo grau de energia, tá bom? Então, assim, é muito engraçado quando a gente começa a ver as terapias que estão surgindo. As terapias com base lemurianas são muito diferentes das terapias de base atlantes, tá? São muito diferentes. Elas mexem em lugares muito específicos, né? Então, as teorias lemurianas, essas terapias lemurianas, geralmente elas são muito mentais. Elas trabalham muito essa questão mental. Quando a gente fala das terapias, né, de Atlântida, elas estão relacionadas muito ao corpo ectoplasmático. Então, na verdade, a gente pode usufruir dessas duas coisas, tá bom? Beleza?
Ô Cris, olha, se há 20 mil anos nós existíamos, não sei se nesse planeta, mas eu sei que o nosso planeta já existia há 20 mil anos atrás e esses seres vieram para cá, tá? Não existe, não, sem problema algum. Na verdade, assim, o que não existia era esse corpo bonitinho que nós temos hoje. Nós estamos falando de os homens da caverna, as mulheres lá de trás, a gente está falando de seres ainda muito primitivos, os terráqueos. Lembra que eu expliquei da raça mãe, né? Que teve assim a primeira encarnação desses espíritos aqui no nosso planeta, né? A primeira encarnação de um espírito a gente chama de primeira raça mãe. Então a primeira raça mãe se insurge há muitos mil anos atrás. Mas eu estou dizendo que há 20 mil anos atrás, enquanto essa raça, né, dos terráqueos, né, estavam se desenvolvendo, estava começando a ter esse corpo mais sutil, esse corpo do jeito que a gente conhece, esses seres, tanto os Atlantes quanto os Lemurianos, eles já estavam num outro grau de evolução, se a gente for pensar perto dos terráqueos, tá? Então, assim, eu não sei te falar se você já estava aqui, porque eu não sei dizer se você é uma Lemuriana, se você é um Atlante, se você, na verdade, é de um outro planeta, mas, assim, com certeza, se você está aqui assistindo essa live, terráqueo você não é. Porque lembra que eu falei dos terráqueos? A primeira raça mãe é uma raça que demora muito para desenvolver, é uma raça que não se conecta ainda com espiritualidade. Então, assim, se você já está interessado nesses assuntos, se você já está acompanhando as nossas lives, você já está nesse processo de autodescoberta, provavelmente você não é um terráqueo. E aí, de onde você é? Bom, isso já é um assunto para um outro momento, porque aí é bem mais complicado. Tem técnicas como regressão, tem técnicas como conexão com o seu eu maior, e que aí sim a gente consegue entrar nesse lugar e descobrir, na verdade, de onde é o seu planeta de origem, como nós falamos, né? Qual é a sua. Se você é um descendente, né, de um reptiliano, ou se você é um descendente de um liriano. E aí, lembrando, nem todo reptiliano é mau e nem todo liriano é bom, né? Existem dentro dessas categorias seres já evoluídos, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a grande base dos reptilianos são seres mais ligados à matéria, tá? E a grande maioria dos lirianos e dos alfa centauros e dos Sirius A são seres que já estão em um grau de evolução muito maior, já são muito mais espiritualizados. Então, quando a gente fala de evolução, é esse caminho para espiritualização. E aí, de novo, lembrando que evolução é espiritualização com moral e com desenvolvimento intelectual. Só assim, quando você chegar nesse ponto de equilíbrio dessas três forças, você sim pode dizer que você é um ser evoluído. Tá bom, Cris? Ficou claro isso? E aí, alguém tem mais alguma pergunta? Paulinho, você tá quietinho aí? Você tá entendendo tudo, não tá entendendo nada? Traz pra gente aí uma das suas perguntas. E aí, Roberto, mais alguma coisa? Posso encerrar já então, gente? Certo? Você quer fazer alguma consideração a respeito disso? Coisas? Não. Não? Então tá bom. Belezinha? Então tá bom. Guardando sempre, tá? Quando nós falamos dessas duas raças, nós não estamos falando de raça mãe, primeira raça mãe, mas aí nós chamamos essas raças que criaram, tá? Essa nova raça, né? Esses novos seres de segunda raça mãe. Então, tanto os Atlantes quanto os Lemurianos são considerados a nossa segunda raça mãe, tá? O que você recomenda de terapia para descobrir esses caminhos de onde viemos? Então, Moma, nós trabalhamos dentro do Instituto uma terapia de vidas passadas, mas voltada para este lugar de reconexão. Tá? Desse lugar de conexão com a nossa origem, tá? É uma técnica desenvolvida pelo nosso instituto, né? Não sei se tem outros lugares que trabalham dentro disso, mas sim
nós trabalhamos com a base da TVP, tá? Mas com algumas técnicas um pouco diferentes. Depois, se você quiser saber melhor disso, manda lá no nosso direct essa pergunta e tanto eu quanto o Rolando a gente te responde melhor, tá bom? Belezinha então, gente? Então, vamos enviar reiki para o nosso planeta? Vamos aproveitar e invocar toda essa energia que está aqui no nosso planeta, tá? E aí sim, lembrando que todos esses cristais, tanto os cristais que carregam a informação dos lemurianos, quanto esses cristais que carregam a energia de Atlântida, tanto a energia quanto a informação estão enterrados no solo do nosso planeta. Então, toda a crosta terrestre sim está impregnada desta informação e desta energia. Então, quando a gente fala assim, poxa, né, como o Roberto falou, poxa, a gente não vai ter acesso a tudo isso, a gente não vai conseguir saber de tudo isso? Sim, a gente pode saber como? Se conectando ao campo do nosso planeta, se conectando aos cristais, fazendo meditações e sim, pedindo para que a gente tenha o esclarecimento a respeito de tudo isso que aconteceu, tá bom? Então eu vou convocar os reikianos para se conectar ao reiki. Quem não for reikiano, por favor, se conecte através do seu coração, através da sua bondade, do que você carrega de melhor aí dentro, a gente consiga enviar uma energia de amor incondicional para o nosso planeta, trazer sim a cura para esse momento tão necessário, que é esse momento de transição planetária, nesse momento que nós estamos de provas, que saímos de provas e expiações e entrando em regeneração planetária. Lembrando que tanto a era lemuriana quanto a era Atlântida marcou, na verdade, o fim da era de luz no nosso planeta. Lembra que eu falei da era de luz para vocês? Então, essa era de luz desses espíritos que já tinham, né, desses seres que já tinham esse conhecimento, né? Quando aconteceu essa guerra, aconteceu também a marca, né? E esses dois continentes afundaram. Aconteceu, na verdade, a fase que marcou o começo da nossa era das trevas. Lembrando o que significa a era das trevas, a era desses seres que começaram então a evoluir no nosso planeta, que começaram a passar por todas as leis da reencarnação, de causa e efeito, kármica, tá? Então, nosso planeta deixou de ser um planeta onde já havia espíritos evoluídos, e aí, a partir desse momento, que começa a encarnação em massa dos terráqueos, tá bom? Isso é muito importante a gente lembrar. Eu já falei isso em lives anteriores, quando nós falamos das bases intraterrenas, quando nós falamos dos seres extraterrestres, mas eu só quis trazer esse assunto hoje. Talvez tenha ficado um pouquinho repetitivo, mas eu acho sempre importante a gente esclarecer para que a gente não saia repetindo coisas por aí, tá? Coisas que não tem muita lógica. Eu gosto das coisas bem claras. Tudo bem? Então vamos lá mandar reiki então para o nosso planeta? Então vamos lá. Então todos conectados em um só coração, em uma só voz, trazendo a energia dos cristais, trazendo e fortalecendo a energia mental nossa e do nosso planeta. Invocamos os nossos antepassados lemurianos e atlânticos, que eles possam nesse momento se conectar conosco, ativando o nosso DNA frequencial, limpando todos os nós energéticos, mentais e emocionais que carregamos, fortalecendo em verdade a centelha divina que está dentro de nós. E assim, nesse estado de elevação energética, fazemos um grande cordão de luz dourada em volta do nosso planeta. Esse grande cinturão que agora transmuta a energia aqui presente, trazendo a cura
física, emocional e espiritual, fortalecendo a nossa fé, nos trazendo esperança. Que nossos corações se enchem agora de amor incondicional, que possamos verdadeiramente nos conectar com a verdade do nosso ser. Que a verdade se faça hoje e sempre. Namastê. Gratidão à presença de cada um de vocês. Lembre-se, por favor, de deixar lá no direct, tá? Ou deixar debaixo do post do Facebook dicas do que vocês querem ouvir amanhã. Lógico que eu e o Rô, a gente já preparou coisas para vocês, já tá tudo ali prontinho, mas por que não deixar uma dica? Façam perguntas a respeito de relacionamento, tragam questões, tragam coisas engraçadas, vamos falar um pouquinho disso, vamos movimentar um pouco essa energia, afinal de contas amanhã é dia dos namorados, e aí por que não curtir isso de uma forma diferente, tá bom? E olha, quem perdeu alguma live, entra lá no canal do YouTube, se inscreve no nosso canal, né? Instituto Kuan-Yin, aciona lá o sininho para quando entrar novidade você simplesmente conseguir receber isso mais rápido, tá? E se você tem interesse de saber coisas a respeito de coach, desenvolvimento pessoal, mental, gestão de tempo, gestão financeira e tudo isso, entra lá no post que a gente deixou tanto no Facebook quanto no Instagram e coloca lá embaixo dicas do que você quer ouvir na segunda-feira. Lembrando que como funciona o nosso calendário, segunda-feira é Fala Meu Coach, terça, quarta e quinta, sim, live comigo falando sobre questões espirituais, de relacionamento. A gente vai falar semana que vem só de relacionamento, essa questão meio espiritual no meio, tá? Sexta-feira nós temos o programa Relacionamentos. Sábado, o nosso atendimento à distância de Reiki com o Evangelho. E no domingo, a leitura do Fonte Viva, tá bom? Então, nos vemos amanhã às 21h30 com o programa Relacionamentos. Gente, um grande beijo, boa noite, tá? E nos vemos amanhã. Tchau, tchau.